Portunhol com acento, com sotaque uruguaio, não argentino. Uruguaio. Não, primeiro eu queria agradecer o convite do Centro Global da Colômbia e da Enel. Para mim é um prazer estar aqui em Brasil. Eu adoro esta cidade. Gostaria de passar mais tempo aqui. E a ideia dessa apresentação é, eu acho o seguinte, a gente tem conversando de mudanças climáticas por muito tempo. E eu ainda continuo achando muita confusão. E a mais importante ainda, eu vejo o que o Guilherme estava falando, eu vejo muito mais conversa que ação. Então, o que eu gostaria de fazer é provocar um pouco vocês para pensar como a gente pode começar a ser mais pragmático nesse tema de mudança climática, como levar mais ações. Então, isso. Primeira coisa, o que é a mudança climática? Para falar de mudança climática, a gente tem que falar de efeito estufa, aquecimento global. Então, isso aqui é uma caricatura de como funciona o efeito estufa numa estufa. O que acontece é... Tem jeito de ponteiro? Tudo bem. O que acontece numa estufa? Entra a radiação solar, essa seta vermelha, esquenta o solo da estufa. Esse calor é emitido de novo para cima. E quando vai escapar da estufa, pega contra o teto da estufa, contra o vidro do teto. Aí se reflete e parte desse calor, em vez de escapar para fora, fica dentro da estufa. Então, dentro da estufa, a temperatura é maior que fora da estufa. Isso é efeito estufa numa estufa. O que acontece no planeta? Uma coisa muito parecida. Tem a radiação solar entrando, atravessando a atmosfera, esquenta o solo emite calor, e quando vai escapar da atmosfera se encontra com uma capa de gases que tem um efeito muito parecido ao teto da estufa. Atrapam calor e voltam a emitir. Agora, isso é um efeito estufa natural. Se não fosse por esse efeito estufa, hoje a gente teria 15, 20 graus mais frio. O efeito estufa natural é o que permite a vida no planeta Terra. O que tem acontecido? Que nos últimos 300 anos a atividade humana tem incrementado muito as emissões desses gases com efeito estufa. Então, é um efeito parecido a ter uma estufa com um teto mais grosso. Se atrapa mais calor. A importância disso não é tanto que a temperatura esteja subindo lentamente, é que intensifica o ciclo hidrológico do planeta. Então, todo se volta mais intenso. Então, qual é a conclusão dessa primeira parte da apresentação? O problema da mudança climática é o incremento de gases, emissões de gases de efeito estufa. Isso não tem dúvida, esse é o problema. Então, quais são as fontes de emissão? Primeiro, quais são as fontes do ponto de vista geográfico? Aí tem uma figura que está mostrando como foi a evolução de emissões de gases de efeito estufa do mundo. E olha como 3 regiões, a China, os Estados Unidos e a União Europeia, são responsáveis por 52% das emissões. Olha a América do Sul. Dentro da América do Sul, os grandes são Brasil, México, Argentina. Faz a comparação. Isso significa que a gente, Uruguai, um país pequeno demais, Brasil, um país grande demais,
não tem que fazer nada, não. Todo mundo tem que fazer. Agora, lembremos esse tipo de figura. Lembremos. E quem interessante, eu acho que agora o Brasil tem uma oportunidade espetacular com a COP30. Pensemos quem desenha a agenda ambiental do mundo. É a Europa. Então, pensemos nessas coisas. Segunda coisa, fontes, atividades humanas. Quais são as atividades que mais geram emissões de gases de efeito estufa? Simplificando, 73% é energia. Mudança do uso da terra, 12%. Indústria, 6%. Não esqueçamos isso também não. 3/4 partes das emissões de gases de efeito estufa vêm de combustíveis fósseis. É muito importante tudo que a gente faz nas outras áreas, mas não esqueçamos isso também não. Muito importante. É importante não distrair a atenção. Muito importante. Agora, então, qual é a conclusão disso aí? A primeira coisa mais importante para concentrar esforços é reduzir emissões de gases de efeito estufa. Então, o Brasil é um exemplo extraordinário nesse sentido, na área da energia. Guilherme estava falando agora. Tem outros exemplos, Uruguai, outro exemplo muito bom. A enorme maioria da matriz energética para a eletricidade desses países são renováveis, já são renováveis, entre 80% e 100%. Para outros países é mais complicado, na África, países mais pobres da Ásia, mas tem que concentrar esforços nessa área. Tem também muito para fazer em gestão de resíduos. E a outra maneira de reduzir as emissões netas é sequestrar, é atrapar esse carbono que está sendo emitido como gás de efeito estufa. E eu não vou discutir muita coisa aqui, mas fico aberto para discussões. Tem muita oportunidade no setor agropecuário, no setor florestal e tem também algumas iniciativas de engenharia. Agora, na verdade, na realidade é que as emissões dos últimos 300 anos colocaram o planeta em um estado que, mesmo se hoje as emissões de gases de efeito estufa passaram a ser zero, o efeito, a inércia das emissões anteriores causariam que o clima continuasse mudando por 40, 50 anos. E, tristemente, as emissões não vão parar, não vão ser zero amanhã. Então, tem uma necessidade urgente de melhorar a capacidade de adaptação, melhorar a resiliência, diminuir a vulnerabilidade. Então, quando a gente fala com um tomador de decisão, tem que trabalhar muito nessa incrementar a adaptação, reduzir vulnerabilidade. A primeira pergunta é adaptar-nos a quê? Como vai ser o clima do futuro? E o que tem a comunidade científica para responder essa pergunta? Tem modelos climáticos. Os modelos climáticos pegam o planeta, os dividem em celdas e depois para cada celda tiram várias capas para a atmosfera, várias capas para o oceano e aí simulam intercâmbio de energia entre capas, energia, calor, etc. Agora, a primeira coisa, como qualquer coisa na ciência, esses modelos climáticos têm muita coisa para melhorar, muita. É uma área muito complexa, muito caos, com muita física complicada. E só para dar um exemplo, se vocês pegam, isso aqui está, uma gráfica que está mostrando
desvios de chuva nos meses de verão no suleste da América do Sul, observado, isso não é tentando pronosticar, isso é observado no século XX. E como é que essas observações as veem os modelos climáticos melhores disponíveis hoje? Como foi a evolução do clima da chuva observada nos meses de verão? Então aí tem, eu não lembro, mas acho que tem 10, 15 modelos. Essa banda cor-de-rosa inclui o que os modelos estão... Como foi que os modelos viram o que aconteceu com a chuva? Tá? Isso é modelos. O que aconteceu na realidade? Aconteceu isso aqui. Olha que os modelos estavam falando que no século XX a chuva média do verão ia incrementar 5 milímetros por mês. A realidade é completamente diferente. E isso é modelo simulando presente, a história. Não é modelo tentando pronosticar o futuro. Agora, este é um exemplo onde os modelos não funcionam muito bem. Tem outras localidades do mundo que funcionam bem melhor. Mas é uma limitação, é ciência que está melhorando. Então, essa é uma primeira limitação de utilizar modelos. A segunda limitação, que acho que é ainda mais importante, é que para utilizar esses modelos e tentar pronosticar o que vai acontecer com o clima no ano 2080, a gente tem que se imaginar o que vai acontecer com as fontes de energia nos próximos 80 anos, população, taxas de desflorestamento, que tecnologias vão utilizar. É muito difícil, imaginem, tenta imaginar-se tecnologias para dentro de 30 anos. É bem complicado, bem difícil. Então, o que a comunidade científica fez é propor diferentes cenários de transições socioeconômicas. Alguns são muito pessimistas, outros são muito otimistas. Pessimista é a população vai continuar crescendo muito, combustível fóssil vai continuar sendo a principal fonte de energia, imaginem. E otimista, ao contrário. E aí algum cenário intermédio. Então agora, com esses cenários possíveis, se conecta com o modelo climático e aí se gera um cenário climático futuro. E então, isso é o que a gente recebe do IPCC, por exemplo. E que tipo de informação a gente está recebendo? Tomemos, por exemplo, essa janela grande aí na América do Sul, que é toda a Argentina, Uruguai, uma região do Brasil, Peru. Então, para essa janela grande, uma vez que vocês conectam cenários possíveis socioeconômicos com modelo climático, que está dizendo esses modelos que vai acontecer com a temperatura? Estão dizendo isso aí. Em azul, as projeções mais otimistas. Em vermelho, as projeções mais pessimistas. Em definitiva, o que está falando? Está dizendo, para fim do século XXI, a temperatura média dessa grande janela vai estar entre meio grau mais quente e 8 graus mais quente, ou 6 graus mais quente. Que isso é parecido, se você está trabalhando em economia e está interessado na taxa de câmbio de dólar para euro, é similar a eu falar, para fim do século, um euro vai estar entre 30 centavos de dólar e 4 dólares. O que você faz com isso aí? Impossível, não é? É muito difícil. Que uso? Que valor uso de taxa de câmbio? E isso é para uma grande janela. Um tomador de decisão nunca está interessado nessas grandes janelas. Está interessado no nível local. Uma comunidade, um estado, uma cidade. Se você coloca essas projeções a esse nível de resolução, então a incerteza é muito maior, muito mais grande. Isso é para a temperatura. Para a chuva é pior. Para a chuva, nem
é muito claro se tem uma tendência. Então, isso aqui é estado da arte, da ciência, pronosticando o clima do futuro. Sabemos que a temperatura vai incrementar, não sabemos quanto. E sabemos que a chuva possivelmente seja mais variável, mas é muito difícil para a escala geográfica que a gente precisa. Agora, qual é a realidade e qual tem sido a realidade dos últimos 30 anos, desde que a gente começou a falar de mudança climática? É que um tomador de decisão, uma pessoa trabalhando em política pública, necessita informação para planejamento. Então, vá à comunidade científica e pergunta: como vai ser a chuva dentro de 50 anos? Como vai ser a temperatura? E a comunidade científica tem respondido essa pergunta da melhor maneira que achou possível. Então, por exemplo, um exemplo aqui do Brasil. A pergunta desse trabalho científico era: o que vai acontecer com as plantações de eucaliptos se o mundo, se o planeta fica 1,5 ou 2 graus mais quente que hoje? Então, eles pegaram dados de, por exemplo, perdas por evapotranspiração para a América do Sul, regiões da América do Sul com déficit hídrico. Isso é história, né? Isso é observado pré-industrial e agora. Regiões com excesso hídrico e tem algumas mudanças. Se vocês olham com detenimento vão encontrar algumas mudanças, não tem muita coisa, mas tem. E depois eles colocaram os mesmos modelos que utilizaram para estimar evapotranspiração, déficit e excesso hídrico com cenários de temperatura 1,5 ou 2. E os resultados que obtiveram foi isso aí. Como muda a evapotranspiração? Como muda o déficit hídrico? Como muda o excesso hídrico? Então, por exemplo, concluem que para Paraguai o déficit hídrico vai incrementar em 400 milímetros. Vocês acreditam nisso aí? Onde ficou a incerteza dos modelos? Onde está nesse número? Agora, a gente tem 30 anos que vem produzindo esse tipo de informação. Qual é a robustez dessa projeção? Agora, qual é a conclusão disso aqui? Os cenários de mudança climática para o futuro do IPCC, a comunidade científica mais respeitada na ciência de clima, tem incertezas, inevitável, tem incertezas. E, de fato, o objetivo faz parte do IPCC desde que começou, sou assim de velho. E o objetivo dos cenários do IPCC não era conectar com modelos hidrológicos, modelo de malária, modelo de milho, não. Era um chamado de atenção para o mundo. E a mensagem era: olha, se a gente não muda esses modelos de desenvolvimento, vamos a ter problemas. Não era para conectar com esse tipo de coisa que a gente fez durante 30 anos. Agora, é a fonte mais comum de informação para os governos nacionais, locais, esquecendo dessa incerteza. E isso não é somente cientificamente errôneo, é perigoso. Por que é perigoso? Porque essa mensagem é muito mais fácil de compreender por um tomador de decisão que uma mensagem que fala de incertezas, que fala de... A gente não sabe muito se os modelos funcionam bem aqui. Então, o que tem acontecido, e agora de volta para o que falou o Guilherme, o que tem acontecido? Pensem, estou
dando a um tomador de decisão uma informação que é para 50, 60 anos no futuro. E em cima tem incertezas. É a melhor maneira de assegurar de não fazer nada. Porque está muito longe de quando eu estou operando, trabalhando, e em cima tem incerteza. Então a gente tem que mudar esse enfoque. Como mudamos esse enfoque? Primeira coisa, compreendendo melhor que o clima muda em diferentes escalas. Não é somente tempo de um dia para outro ou de um século para outro. Um exemplo é a África, estou aí no Sahel, no sul do deserto do Saara. Isso aí, essa linha azul é chuva observada por ano no Sahel desde 1900 até uns anos atrás. Agora, a primeira pergunta que a gente pode ter é: no Sahel teve mudança climática assim de longo prazo? Sim, teve. Mais ou menos está chovendo 180 milímetros menos que 100 anos atrás. Mas vocês veem que tem grandes oscilações, não? Tem décadas com mais chuvas que décadas com menos chuva. Aí isso se chama variabilidade climática decadal. Tem variabilidade decadal? Tem. E tem décadas, las 60, onde a chuva tendeu a estar mais por cima, e chuvas que foram um desastre nessa região dos 80, onde a chuva foi mais baixa que o normal. E depois tem a variabilidade de um ano para outro, né? E isso explica, de um ano para outro tem até 300 milímetros de diferença. Então, primeira coisa, o clima varia a diferentes escalas. Dias, semanas, meses, ano a ano, décadas e mudança climática. Qual é a importância relativa dessas variabilidades? Se eu pego o mundo inteiro e pergunto dessas três variabilidades, qual é a mais importante e quanto mais importante que a outra? Então eu vou mostrar um mapa do mundo que mostra a importância que tem a variabilidade nas chuvas, a importância que tem mudança climática, variabilidade decadal e variabilidade interanual. E se vocês veem cores verdes ou amarelos, isso significa que isso explica pouco do que aconteceu nos últimos 100 anos. Se veem cores roxos ou azuis, explica muito. Então, quanto explica o climate change no mundo nos últimos 100 anos? Chuva do mundo explicado por mudança climática. Pouco, né? Quanto explica essa variabilidade decadal? Aí já tem regiões vermelhinhas, amarelas. Um pouco mais. Quanto explica ano a ano? Olha isso aí. Então, tem sentido planejar olhando só isso aqui? Não tem. E um exemplo do perigo que tem fazer isso aí. Se vocês pegam a África Oriental, Quênia, o Corno de África, todos os modelos climáticos pronosticam que para fim do século a chuva vai ser maior que agora. Todos, e tem sentido físico para pensar isso. Agora, o que tem acontecido nos últimos 20 anos? Exatamente o contrário. ¿Isso significa que os modelos estão todos cerrados? Não. Pode ser que está acontecendo aquela coisa que figura no desenho. Tem a variabilidade decadal e a gente entrou nessa década seca. Agora, qual é a importância disso? A importância é, se a gente só olha para esses modelos e só se concentra no ano 2080, pode estar fazendo decisões não adequadas para o futuro imediato. O que aconteceu onde eu nasci, no Uruguai?
100 anos de chuva numa localidade do Uruguai, em verão. Teve mudança climática? Teve. Olha, muito. A chuva média aumentou 80%. É muita coisa. Agora, o que aconteceu ano a ano? Isso aconteceu. Então, uma pergunta é, são 70 anos de dados observados. Vamos separar em dois grupos de 35 anos cada um. Os primeiros 35, os últimos 35. Nos primeiros 35 anos, quantas vezes a chuva esteve 2 vezes por encima do normal? E aí está, nos primeiros 35, 2 vezes. Nos últimos 35, 8, 9 vezes. Então, é bom. Os verões estão mais úmidos, tem mais chuva. Isso é bom para a cultura, para a pastagem. Quantas vezes a chuva esteve 3 vezes menos do esperado? Nos primeiros 35 ou nos últimos 35? Primeiros 35, 3 vezes. Últimos 35, 4 vezes. O que significa isso? Não é que se voltou mais úmido, mais chuva. Se voltou mais variável. Agora tem mais anos com muita chuva, mas também tem mais anos com muito pouca chuva. E é isso que acontece. Essa variabilidade de ano a ano é o que importa. Especialmente importa porque está associado a mais eventos extremos. E isso é o que importa hoje, não 2050, hoje. Você tem mais eventos extremos. Então, a pergunta é o que a gente pode fazer hoje para melhorar a adaptação ao que o futuro vai trazer. Como melhoramos essa adaptação hoje para estar mais resilientes no futuro? As maneiras de construir resiliência, eu não vou falar para vocês, cada um sabe, cada região tem suas opções. As típicas coisas, por exemplo, na agricultura, é diversificação, irrigação quando é possível, trabalhar em melhoramento genético para aumentar a resistência à seca ou a inundações. Isto sim é para qualquer sector, é trabalhar com as incertezas, diminuir as incertezas sempre que fosse possível. Como? Com boa informação. Boa informação à escala de tempo necessária. Se o Enel está planejando a rede elétrica e eu dou como informação o que vai acontecer com a chuva em 2070, o que vai ser Enel? Se Enel está tentando melhorar o problema de eventos extremos, e eu dou chuva média para 10 anos daqui, não. Qual a informação que se precisa para cada decisão? Começar não com o conhecimento científico, começar com a pergunta, começar com o desafio. Qual é o desafio? Recém aí é qual é a ciência necessária para isso. Então tem pronósticos do tempo, dias, pronósticos sazonais de 3 meses, el niño, la niña, e tem pronósticos, agora se está trabalhando muito entre essa escala de dias e meses. Se chama subsazonal. Mas a importância é que começar com o problema, começar com o desafio e utilizar ciência para tentar responder o desafio, e não o contrário. Vou estudar isso aqui porque é interessante, vou ver se alguém quer utilizar. E depois é ser consciente que de todo esse mundo de riscos que a gente enfrenta, vamos a ser capazes de manejar, de gestionar uma parte desses riscos. Há uma parte que não vamos a poder manejar. Essa parte tem que ser transferida. Instrumentos financeiros para transferir os riscos que não consigo gestionar. Então, isto é meio teórico, mas o conceito acho que é importante. Se você grafica a probabilidade de ocorrência de qualquer coisa, pode ser algo que seja dano para uma cidade.
Essa é a curva típica. Tem uns poucos anos que é um desastre. Tem a maioria dos anos que não acontece nada e tem alguns anos que são mais favoráveis. Agora, primeira coisa, tentemos diferenciar os tipos de riscos. Então, por exemplo, tem um risco que é uma coisa, um temporal, uma chuva importante, tem efeito nas construções, tem efeito na rede elétrica, mas não é uma coisa espantosa. Agora, tem anos pouco frequentes, como acho que Guilherme falou, foi 2023, que são um desastre. São muito pouco frequentes, inclusive pode ser a primeira vez que acontece na história observada. Então, como é que a gente tem que trabalhar? Que ações se precisam em cada um desses diferentes segmentos de crise, de risco? Cada um tem uma ação diferente. Para essa parte que é mais frequente e causa menos danos, aí é muito importante o planejamento urbano, sistemas de alerta, early warning, ¿no? O sea, sistema de alerta antecipada, melhorar a capacidade de preparar. Tem muita coisa boa aqui em Brasil, de comunidades comunicadas. Agora, a outra coisa é, não todos os riscos vão ser gestionados e tem que ter previsto isso. Com instrumentos financeiros, seguros, cat bonds. Isso acontece em todos os setores, agropecuário acontece a mesma coisa. Então, a importância onde a ciência é fundamental é em estimar isto. Quantos dos riscos são gestionáveis, como e quais não são gestionáveis e precisa instrumentos financeiros. E o que está acontecendo com a mudança climática é que se a gente parte, por exemplo, isso seria agora mesmo desenho para a chuva. Tem uns poucos anos que tem uma seca espantosa, tem uns poucos anos que tem excesso de chuva enorme, e aí a maioria dos anos tem essa chuva intermédia. O que acontece quando aumenta a chuva meia? Por exemplo, se a mudança climática só afetasse a chuva promédio, acontece isso. Tem, de repente, menos frequência de secas, mais frequência de problema de excesso. Agora, o que está acontecendo com a mudança climática é que muda a média, mas também muda a variança, a variabilidade. Então, também tem mais frequência de eventos extremos e muito mais frequência de eventos extremos úmidos. Essa é a realidade que a gente enfrenta hoje. Essa é a realidade que a gente tem que preparar hoje, actuar hoje. Necessita ações hoje, não dos 2070, hoje. Então, só para resumir, o problema de mudança climática, aquecimento global, é um problema de emissões de gases de efeito estufa. E o fundamental é reduzir as emissões. Fundamental. E para isso, quase 75% das emissões vêm de onde? Combustíveis fósseis. Vamos a não distrair com as vacas, as árvores. 75% continua provindo de combustíveis fósseis. Agora, o clima vai continuar cambiando, vai continuar mudando. Tem uma inércia de emissões passadas e tem inércia das emissões atuais. Tem que adaptar. O clima varia em diferentes escalas e diferentes decisões vão precisar informação a essas diferentes escalas. Por exemplo, o nível do mar. Isso é uma coisa de muito longo prazo. Planejamento Marrege para os próximos 20, 30 anos. Isso tem que considerar essa decadal.
melhoramento da gestão de desastres. Isso necessita já. De um mês a outro, um dia para outro, um ano para outro. E a mensagem para nós, da comunidade científica, é: comece por o desafio, comece por o problema, comece por a pergunta do usuário, não comece por sua curiosidade. É muito, como já viram, é muito difícil saber como vai ser o clima do futuro. Sabemos que a temperatura vai aumentar, não sabemos quanto, e sabemos que a chuva é muito difícil de pronosticar. Agora, se você pega o último informe da IPCC, tem uma evidência científica indisputável e indiscutível que tem mais frequência de eventos extremos, mais que provocam mais danos. Aí a gente tem que enfocar. E como é que a gente começa a melhorar essa capacidade de adaptação pensando em hoje? A gente perdeu muito tempo brincando com esses cenários para 2080. Informes das Nações Unidas estão cheios de cenários para todo mundo, de como vai ser a chuva 2080, 2070. Para quê? É muito bom para a toma de consciência, mas o ministro da Agricultura de Quênia, com um cenário de temperatura para 2080, como utiliza isso aí? Tem que mudar isso aí. O que a gente pode fazer hoje? Se a gente melhora a resiliência, diminui a vulnerabilidade, aumenta a capacidade adaptativa hoje, vamos a terminar com uma sociedade mais resiliente, melhor preparada para o futuro. E é isso aí. Obrigado. Tem